Olá, internautas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Já, o podcast do site jamildo.com, com a visita hoje de uma figura ilustre, nosso ex-governador, deputado federal, ex-ministro de Educação, Mendonça Filho, quem eu quero muito bem. Mendonça, muito obrigado pela visita, muito obrigado por atender nosso convite para falar sobre segurança. Eu estou relatando a PEC da segurança. Seja bem-vindo. Obrigado, Jamildo. Prazer meu estar aqui com você no Pode Já, podcast que está fazendo enorme sucesso e tratando de um tema também que está na boca do povo, né? A demanda número 1 da sociedade, que é justamente a questão da segurança. Pois é. A minha primeira curiosidade é: o senhor sempre teve uma atuação muito forte na educação, tanto é que foi ministro. E como foi essa migração? Conseguir esse reconhecimento para relatar um projeto que é um pouco fora da sua área de atuação? Bom, primeiro, assim, minha paixão pela educação, minha dedicação à educação, ela não muda em nada, muito pelo contrário. Para mim, eu acho que é a política pública de maior impacto, né? E minha passagem pelo Ministério da Educação, minha atuação como governador e vice, foram sempre muito pautadas por movimentos de transformação por meio da educação na vida das pessoas. Reforma do ensino médio, mudanças no Enem, mudanças no FIES, né? Fortalecimento da rede de educação federal por meio dos IEFs, das universidades com grande apoio aos municípios. Mas as políticas públicas, elas se interrelacionam, né? Uhum. Por menos que você possa imaginar, mas segurança também tem a ver com educação. E a educação também tem a ver com segurança. Por exemplo, as maiores vítimas e os maiores protagonistas da violência do Brasil, e eu acho que é um quadro global, são justamente os jovens. Então, quando você tem uma política pública de educação que enfatiza qualidade e proteção para os jovens, você indiretamente, fortemente está ajudando a combater a violência e promovendo segurança. Então, são políticas públicas que têm um relacionamento direto, muito significativo. Uhum. É lógico que segurança pública você não vai só prover a partir de política educacional ou de política social. Eu lembro até do período como governador, que lançou o projeto Estação Futuro, política de segurança integrada pela segurança integrada com ações sociais, que era ação integrada pela segurança pública, que envolvia lazer, cultura, esportes, qualificação profissional e educação como fatores ou como políticas de proteção ao jovem em áreas de risco aqui na região metropolitana, Alto Pascoal, Cajueiro Seco, para ficar nesses dois exemplos, e Santa Amaro. Então, eu entendo que há uma integração perfeita. Qual foi o ponto que me fez relatar a PEC da segurança? É que o presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, ele não queria entregar aos polos dentro do Congresso, à esquerda, mais vinculada ao PT, faz todo sentido, nem ao PL, mais vinculado ao bolsonarismo. Ele queria um deputado que tivesse uma posição ideológica. Eu sou um cara que eu me considero um liberal de centro-direita e que pudesse dialogar para os dois lados e promover um texto que pudesse ter a ousadia necessária para um momento difícil que o Brasil enfrenta. A violência está tomando conta do país, infelizmente, ganhando espaço cada vez maior, e a gente precisa combater a violência com ações concretas de redesenho da estrutura de segurança pública no papel dos estados, dos municípios, na menor escala, e também do governo federal, naquilo que é a responsabilidade dos operadores de segurança a nível federal. E também a atuação do Judiciário e do Ministério Público. Perfeito. A minha proposta é a gente falar um pouco do PL, da antifacção, e depois alguma coisa sobre a PEC da segurança. E eu queria lhe questionar se, nesse primeiro momento, não pode haver um atropelo da PEC da segurança, porque veio esse projeto antifacção em função da operação que aconteceu lá no Rio de Janeiro e acaba trazendo muita polarização, essa que o Hugo Mota inicialmente tentou evitar, mas com a indicação do Derrite, lá de São Paulo, acaba, acho que, desnudando, que parece que desistiu.
não pode atrapalhar a discussão, acaba dificultando um entendimento que você vinha costurando, a gente depois entra nos detalhes do próprio projeto. Eu acho que, na verdade, é dificílimo você, eu diria, excluir do debate o componente político. Ainda mais no ano pré-eleitoral? Pré-eleitoral. E o componente até eleitoral, né? Porque a política vive de... A gente já está em 26. E a política vive de, como é que eu posso dizer, narrativas, explorações e comandos que refletem as filosofias políticas, as ideologias, as linhas de pensamento, os argumentos de cada parte. Então, você simplesmente imaginar uma discussão de uma matéria tão acalorada e tão ideologizada como segurança pública e pensar que isso não vai ter um grau de exploração de parte a parte política, é a coisa, eu acho que só uma pessoa inocente pode pensar assim. É lógico que você tem que afastar ao máximo, né? Essa discussão de uma visão ideológica mais imediatista, né? De exploração. O grande público vai fazer os seus julgamentos, seus juízos. No caso aí do projeto Antifacção, é um projeto que foi realmente debatido num clima muito tenso, de muita dificuldade. O relator Derrite, que é o secretário de Segurança de São Paulo, do governador Tarcísio, é qualificado, é uma pessoa que tem mais de 20 anos de atividade na área de segurança, lidera a secretaria do Estado mais poderoso e de maior população do Brasil, que é o Estado de São Paulo, ou seja, ele conhece bem uma realidade difícil, né? E tem formação na área, é mestre na área de segurança pública, um mestrado em segurança pública e com formação na área de direito. Então, ele conhece muito bem o ambiente do ponto de vista de operador de segurança e também da parte mais conceitual. Foi para Brasília e se ensejou, evidentemente, um maior calor, porque o PT entendeu que aquilo seria uma jogada ou uma forma do governador Tarcísio tirar o protagonismo do governo do presidente Lula e terminou havendo, eu diria, muita exploração de parte a parte. Mas, se você extrair um pouco o debate eleitoral mais político, você vai verificar que o projeto ele é bom, porque ele ataca de forma frontal as facções, as organizações criminosas que dominam o território no Brasil. A gente tem hoje, Jamildo, cerca de 50 milhões de brasileiros, de acordo com um estudo feito pela Universidade de Cambridge, pesquisadores internacionais, que vivem sob o domínio de facções criminosas ou sob forte influência. Então, são territórios dominados. Então, a mãe de família que sai de casa diariamente para trabalhar e volta, ela tem o controle numa barricada, num bairro de periferia do Rio de Janeiro, uma comunidade, do tráfico, que tem seus representantes na porta para verificar... Quase uma fronteira, né? É quase uma fronteira. É uma perda de soberania. Serviços básicos como internet, como gás de cozinha, você paga dobrado ou um sobrepreço porque você está alimentando a cadeia dessas facções do crime organizado. Combustível, hoje, no Brasil, tem forte influência de organizações criminosas, de facções também poderosíssimas. Como aquela operação em São Paulo demonstrou, né? A Carbono Oculto. Exato. Então, há de se ter uma reação do Estado, e nesse aspecto, o projeto antifacção, que foi votado na Câmara, ele endureceu, né? Ele levou até para 40 anos as penas para líderes de facções criminosas. Vamos chegar nisso aí. O Brasil está na iminência de virar um narco-estado. A operação mostra a tomada do Estado por organizações criminosas em atividades econômicas muito importantes. É um grande grito de alerta. Isso o senhor afirmou em setembro, depois da Carbono Oculto. O senhor mantém essa posição, está mais convicto ainda dessa situação lamentável? Estou mais convicto e triste com essa realidade, né? E isso não se dá só no Rio, não. O Rio é o exemplo mais notório e mais triste dessa realidade, como eu lhe dizia, né? Você vê, eu tenho até relatos de pessoas que, para se deslocar, muitas vezes você tem uma UPA numa comunidade, que ela tem um atendimento, a pessoa não pode
se utilizar de uma outra UPA numa comunidade vizinha, porque o bandido vai indagar e vai lhe expulsar de lá e lhe ameaçar de morte. Pena de morte no Brasil existe, mas só que é decretada pelo Tribunal do Crime em muitas comunidades do Brasil. E estados como Ceará tem pessoas sendo expulsas de casa. Os bandidos dão 24 horas para ela sair de casa, juntar o que pode de bens, de televisor, refrigerador, roupa e móveis e sair de casa. Isso é o quê? Isso, para mim, é uma demonstração da falência do Estado, naquilo que é básico, prover segurança pública. Então, eu acho que o Brasil caminha aceleradamente para virar um narco-Estado. E a gente precisa ter a convicção, primeiro, do problema e enfrentá-lo com coragem, né? Com firmeza. Para isso, a gente precisa dotar a legislação de contundência. Nesse aspecto, a legislação antifacção elevou as penas para 20 até 40 anos os líderes de facções, né? Obrigando, inclusive, os líderes a serem presos em penitenciárias de segurança máxima, federais, que são muito mais seguras, né? E tirando, muitas vezes, também da dominação do crime e do comando do crime a partir dessas penitenciárias. Então, o remédio da repressão está dado. Agora, a gente precisa da operação de todo o sistema de segurança, do Judiciário, do Ministério Público e das polícias. Você tem ideia de como essa imposição do medo ela é eficaz, mesmo à distância aqui? Eu entrevistei pessoas e elas escolheram muito bem as palavras, com receio do que falar, dizendo, não, o PCC está entranhado em toda a sociedade. Eu não sei se chegou lá em Belo Jardim, mas aqui em Suape se fala que, ali em função do Porto, né, muitas comunidades estão hoje sob o domínio de facções criminosas. Se fala em algumas prefeituras, se fala também até de deputados. É um quadro triste. Olha, deixa eu começar aqui para a gente falar sobre o PL. A gente publicou um artigo de uma jurista chamada de São Paulo, conceituada, chamada Jaqueline Valles, não sei se você conhece. Ela defende que o PL, abre aspas, parece duro, mas é ineficaz. O senhor acredita que o endurecimento penal, por si só, tem capacidade de gerar essa segurança pública? Que outras medidas deveriam acompanhar esse PL para que ele produza efeitos? Vou emendar outra dela, porque o senhor já responde em bloco. Ela diz que é um placebo para ganhar votos. Um típico caso de populismo penal que gera manchetes, mas não resultados concretos. Deputado, como responder à crítica de que o projeto aprovado atende mais ao clamor público, e as pesquisas estão mostrando isso, né, por medidas mais duras, do que uma estratégia de segurança efetiva? Bom, primeiro, assim, eu não conheço como é o nome da... Jaqueline Valles. Jaqueline Valles. Assim, eu não a conheço e é difícil até assim, conceituar qual é a linha de argumentação. Ela é bem dura. Mais dura em que aspecto? Mais nas palavras ou na necessidade de adoção de medidas mais duras? Porque me parece assim que vai muito no viés, pelo menos a interpretação que eu tenho, da esquerda, né, que acha que encarceramento é algo negativo. Só que quem comete crime precisa ser encarcerado. Eu acho que o Brasil é o único país do mundo que você tira a vida do outro, pega, por exemplo, 10 anos de cadeia e vai cumprir 2 anos de pena. Isso, para mim, é terrível. E tem muita gente da esquerda no Brasil que defende essas teses de progressão continuada. Eu tive recentemente nos Estados Unidos, quando eu falo de progressão nos Estados Unidos, a pessoa fica espantada. Qualquer país do mundo desenvolvido, não é só Estados Unidos, se você for para a França, para a Inglaterra, para a Alemanha, crime contra a vida é punido de forma exemplar. No Brasil, você mata uma pessoa, no outro dia está solto. Eu acompanhei agora recentemente, não sei se você leu algo sobre uma polêmica lá em São Bento do Una, vizinho a Belo Jardim, uma mulher de 26 anos, grávida, foi assassinada com pauladas e marreta, né? O seu cadáver foi ocultado e escondido, o criminoso foi preso e com 24 horas estava solto na audiência de custódia. Clamor popular, a revolta foi gigante, o juiz, um segundo juiz, julgou mandou prendê-lo pelo segundo crime, a ocultação de cadáver. Mas qual é o país do mundo que você mata uma grávida, uma mulher de 26 anos, indefesa, de forma brutal, assassinada, e o
criminoso está solto em 24 horas. Só do Brasil. Eu acho que não tem exemplo no mundo que seja em países democráticos e evoluídos do ponto de vista de cultura. Então, boa parte dos cientistas sociais ou de intelectuais defendem essa tese. Eu não defendo. Eu não vejo argumento concreto. Eu acho que me permita até contrapor. Mas claro, aqui eu não vejo argumento concreto para contestar o projeto. O projeto eleva apenas para facções para até 40 anos, facções que dominam, que aterrorizam. É fácil para alguém que vive no ar-condicionado, num ambiente mais controlado, num condomínio, mesmo de classe média, que tem portão eletrônico, porteiro eletrônico, vigilância, segurança, fazer certas avaliações. Eu quero saber quem vive numa comunidade, quem tem sua filha violentada, escolhida pelo líder do tráfico, diz assim, eu quero ficar com sua filha hoje à noite, e mande sua filha para a minha casa. É isso que acontece. Em boa parte das cidades do Brasil. Ou mesmo alguém dizer assim, você não mora mais aqui, você tem 24 horas para sair daqui, dessa comunidade, porque a facção não lhe quer. Então, para quem vive essa vida, as pesquisas mostram 90% de respaldo para medidas duras, fortes. Eu, inclusive, introduzi minha posição aqui, defendendo que você olhe de forma muito mais abrangente, inclusive com políticas educacionais. Mas você não vai imaginar que você vai combater o crime apenas distribuindo flores e só com políticas sociais. Você tem que ter a política afirmativa, onde o crime não seja glamourizado. Nas comunidades você não tenha jovens que, portando armas pesadas, fuzis, em vez de estar estudando, né? Em vez de estar estudando, eles sejam referência positiva para os seus colegas, em detrimento, por exemplo, de acesso à educação, que é a fonte de transformação de qualquer cidadão em qualquer parte do mundo. Então, para mim, há uma inversão de valores. E essa política leniente com o crime foi o que se praticou ao longo dos últimos 10, 20 anos no Brasil, a pretexto de promover políticas sociais, se deixou o crime dominar boa parte da periferia das grandes e médias cidades do país, infelizmente. Não fique com raiva de mim, não, mas eu vou insistir aqui no ponto superlotação carcerária e o efeito, secundando aí sua observação a respeito de prisões, ainda de dona Jaqueline Valles. Penas maiores e progressão mais rígida apenas superlotam presídios sem reduzir o poder das facções, que inclusive se fortalecem dentro das prisões. Como garantir que essa nova lei não acabe fortalecendo as próprias facções ao ampliar a massa carcerária sob controle delas? Aí, o que é muito inusitado, porque ou está refém na favela ou está refém dentro do presídio. Bom, primeiro eu acho que do ponto de vista conceitual, quem comete crime tem que pagar pelo crime cometido. Então, resta dúvida. Então, não dá para você ter um assassino que ele vai ser liberado apenas porque o sistema está superlotado, né? Ou um criminoso, um traficante, um miliciano, um terrorista, o que seja. O criminoso tem que pagar pelo crime. E no Brasil se pratica o inverso. O criminoso ele tem que ter todas as condições de liberdade, visita íntima, regalias as mais diversas, e progressão que não existe em nenhuma parte do mundo. Para tudo. Até ler um livro, que você não tem nem como aferir se ele leu ou não, você progride do ponto de vista de cumprimento de pena no Brasil, que é uma aberração, né? Nos países aí, mundo afora, eu tenho estudado muito sobre a matéria, para progredir, nem trabalho gera progressão. No máximo, o sujeito recebe um salário e gera mais, eu diria, reinserção social e não reincidência criminosa. Quando se trabalha, muitas vezes se adota, vamos dizer assim, um outro caminho na vida de buscar uma especialização, uma profissionalização. Para se reinserir, né? Para se reinserir. Eu defendo isso. Mas essa política de progressão ela é muito particular do Brasil. Agora, eu tenho uma concordância com a doutora Jaqueline, que ela faz um diagnóstico que eu acho que é correto, de que
as penitenciárias, o sistema prisional brasileiro, ele virou modernizado. Uma assim, verdadeira Universidade do crime. Universidade do crime. E aí, o remédio não é simplesmente liberar os presos, é você requalificar, investir e melhorar a gestão do sistema penitenciário brasileiro. Tanto é que, na minha proposta de relatório da PEC da Segurança, estará presente justamente investimento forte no Fundo Penitenciário Nacional para que você requalifique toda a rede de penitenciárias sob controle dos estados, fortaleça o sistema penitenciário federal, que é muito melhor do que a média dos estados, e que a gente possa redesenhar a gestão do sistema penitenciário brasileiro, e não o contrário. Então, ampliar vagas, eu não defendo superlotação, evidente, eu não defendo condições subhumanas, muitas penitenciárias e presídios no Brasil são masmorras, e eu não defendo isso. Agora, quem cometer crime tem que pagar pelo crime cometido. Essa realidade não pode mudar. A pretexto de você esvaziar a penitenciária, simplesmente liberar presos, não existe. Você imagina, Jamildo, eu recebi um relato do comandante da Polícia Militar de Pernambuco, um apenado que esteja com tornozeleira eletrônica em Pernambuco, se ele estiver cumprindo prisão domiciliar e estiver fora de casa, por exemplo, aqui no bairro do Recife, onde estamos, ele não pode ser detido por um PM. E por que não? Porque há uma resolução do CNJ que impõe que ele só pode ser detido, mesmo em descumprimento da sua pena, por um agente penal e atendendo a uma sentença judicial de um juiz de execuções penais. Então, engessa muito, né? E inviabiliza, né? Quer dizer, o cara está... Bem, aqui você vê muita gente realmente catando lixo, infelizmente, com tornozeleira. Aqui no bairro do Recife é um laboratório. Deixa eu continuar aqui. Enfoque no combate. Para muitos desses críticos, eu sei, perdoe, o senhor não é... Não, mas isso é bom. O senhor não é o relator, mas como votou, pode ser que tenha alguma discordância. Para os críticos, o projeto mira o soldado do crime organizado, descartável, e não o dinheiro das facções, que seria o verdadeiro poder. O senhor acredita ou concorda que o foco deveria ser o combate financeiro, como fez a Carbono, oculto, e não apenas o aumento de penas, que parece ser o grosso do PL novo? Então, o PL falha em não atacar a estrutura econômica das facções, ou é uma avaliação equivocada? Não, eu acho que é uma avaliação errada e equivocada. Primeiro que ataca a cúpula das facções, porque chega a determinar ou definir penas até 40 anos para os líderes das facções. E quando você está falando dos líderes da facção lá da Penha, como é o nome dele, o Doca, pode ser? Eu acho que é isso. Não sou tão familiar. Bom, eu também eu não prefiro até nem me envolver nesse mundo diretamente. Mas é o faccionado principal que se isolou e que conseguiu até se esconder daquela ação lá na Penha. Deve ter entranhamento no Estado que até a informação da operação teve e vazou antes. Então não tem nenhum combate a soldados. Isso aí, para mim, é retórica. O problema é que, muitas vezes, alguns especialistas, entre aspas, eles comparam coisas distintas ou diferentes, como, por exemplo, o que vamos dizer, o combate ao crime organizado nas cadeias econômicas de PCCs da vida, como, por exemplo, a Carbono Oculto, que penetrou em fintechs, na Faria Lima, postos de combustíveis, refinaria de petróleo. Essas organizações econômicas criminosas, elas não têm, eu diria, soldados do crime na porta com fuzis, não tem armamento no escritório, nos postos de gasolina não estão sob domínio físico de milícias ou proteção de criminosos armados com fuzis ou com drones para atacar a polícia. Então, são crimes de características distintas, são ambas organizações criminosas, facções ligadas ao crime organizado mais pesado do Brasil, mas não são realidades que possam se comparar.
Uma é domínio de território, intimidação de pessoas, Tem a ver com soberania, né? Soberania, né? Intimidação, controle de entrada e saída com barricadas, armamento pesado, como mais de 90 fuzis apreendidos, drone lançando granadas contra a polícia, né? Barricadas. Então, é completamente diferente. E muitos especialistas, entre aspas, comparam uma coisa com a outra. Eu acho que ambos os crimes e ambas as organizações precisam serem enfrentadas pelo Estado, por suas forças, pela PF, pelas polícias estaduais, PM e polícias civis, com o maior rigor possível. Mas não dá para você simplesmente fazer uma comparação como se fossem coisas semelhantes. Uhum. E dizer que os líderes das organizações estão sendo poupados, me perdoe, isso é manipulação em verdade absoluta, que Perfeito. Qualquer cidadão que acompanha o debate sabe que não é verdadeira essa afirmação. Perfeito. Mendonça, outra polêmica que se estabeleceu a partir da aprovação desse PL foi relacionada ao confisco de bens antes de condenação. Esses críticos classificam essa possibilidade como, abre aspas, aniquilação da presunção de inocência, afirmando que a Constituição já permite sequestro de bens sem violar garantias. Para que avançar para um mecanismo mais duro que retira patrimônio antes da condenação definitiva, quando já existem ferramentas legais, eficazes e constitucionais? Isso não abre margem para injustiças irreparáveis, ou a gente chegou num estado de coisas tão caótico que tem que realmente pensar fora da caixinha? Eu acho que nenhum Estado no mundo consegue combater o crime organizado, de máfias, de organizações criminosas poderosíssimas, com volume de recursos muitas vezes superiores ao Estado, com um exército... Se brincar transnacionais, né? Transnacionais, de forma a respeitar absolutamente os direitos e garantias fundamentais. Os direitos e garantias fundamentais, eles são aplicáveis a um cidadão comum, até um cidadão de um crime comum. E precisam serem sempre preservados, eu defenderei sempre isso. Agora, você precisa criar situações de excepcionalidade, com o controle social, com o controle do Ministério Público, com a atuação direta da Justiça, para que esse crime não escale, porque boa parte dessa atividade criminosa tem se expandido no Brasil à luz do garantismo, né? Em nome do garantismo, do excesso de garantias, você vai deixando o crime crescer exponencialmente, cada vez mais poderoso. Então, na Itália, para combater as máfias, houve, eu diria, medidas excepcionais e a aplicação delas. Na França, para combater o terrorismo, a mesma coisa, e o crime organizado em alta escala. Na Inglaterra também. Se você for para os Estados Unidos, nem se fala. Terrorismo, crime organizado, a mão pesada do Estado entra forte. E aí, para mim, não tem ideologia, entendeu? Eu acho que você tem que proteger empresas, pessoas, de que excessos não sejam cometidos e violações com relação aos direitos e garantias fundamentais sejam preservados, assim, as garantias sejam preservadas, mas não proteger a ponto de que essas organizações criminosas consigam crescer cada vez mais, como tem crescido. Então, o que tem permitido esse crescimento é a ineficiência do Estado e, no meu modo de ver, também o excesso de garantias. Para você executar e conseguir pôr as mãos, o Estado, no caso, em cima de bens de organizações criminosas, você tem enorme dificuldade. Então, precisa se entender que há de se enfrentar isso com muita força, porque eles são muito poderosos, penetram hoje em estruturas do Estado brasileiro, e para que você possa combatê-los, você precisa ter, naturalmente, instrumentos jurídicos que permitam essa força. Então, a Constituição precisa ser alterada e a legislação precisa empoderar o Estado com algumas garantias para evitarmos injustiças ou corrigir injustiças, mas que os criminosos possam temer o Estado e não enfrentar o Estado como estão enfrentando. Perfeito. Agora, o senhor que votou no projeto pode garantir que vai ter também a questão da inteligência financeira, não só penas mais duras, porque em algum momento
se falou até em alijar a PF, depois houve recuo, 4 projetos para poder chegar ao texto final. Isso está garantido no texto? Tá, as atribuições da Polícia Federal são atribuições escritas na Constituição. Jamais um projeto de lei poderia revogar. Eu sou relator da PEC da segurança. Vou reforçar e, naturalmente, reconhecer no meu texto o papel da Polícia Federal, que é uma polícia de excelência, que atua e deve atuar no combate ao tráfico internacional de drogas, o tráfico interestadual, o tráfico de armas, aquelas armas apreendidas lá no Rio de Janeiro, fuzis, drones. Mais de 90, né? Mais de 90, que dá atribuição da Polícia Federal. São armas de fabricação ilegal, montagem no Brasil em estruturas criminosas. Uma delas era até em Minas. Em Minas, fábricas clandestinas ou importadas. Mas é muita coragem, né? De forma ilegal. Se passar para fazer um negócio desse, exato, muita coragem. Mas com certeza da impunidade. De quem é a atribuição? Da Polícia Federal. Ela precisa ser fortalecida para atuar nesse campo. Entendeu? Então, eu entendo que esse fortalecimento ele vai se dar nessa direção, né? Com mais de recursos para o Fundo Nacional de Segurança Pública, o Fundo Penitenciário também nacional, e a gente poder combater o crime com mais rigor. A Polícia Federal cumprirá e cumpre um papel muito relevante, assim como as polícias estaduais. Não dá para você imaginar a centralização em Brasília do combate ao crime. Você tem polícias estaduais, polícias civis, polícias militares, penais, que precisam atuar com força e rigor para combater o crime organizado. Joia. Mendonça, a gente chega aqui na metade do programa. Eu tenho que agradecer o apoio do IGEDUC, que nos apoia, e também da 2D Telecom, que suporta a nossa rede de internet. Tinha muito problema, graças a Deus, essa linha fixa aí segurou maravilhosamente bem. Porque, por incrível que pareça, está no ponto digital, mas se não botar uma linha direta, coitado, está lascado, não funciona não. Eu queria, antes da gente falar da PEC de segurança propriamente dita, aproveitar para fazer um hiato e lhe perguntar sobre a avaliação do governo Raquel e, mais especificamente, a avaliação do seu aliado, da governadora, né? Que avaliação faz da área de segurança que o senhor está tão enfronhado? Viajou, está lendo muito, como é que o senhor está buscando entendimento para atuar nessa nova área? Bom, primeiro assim, eu tenho pesquisado, estudado e lido e discutido, o que me permite ampliar o meu conhecimento na área de segurança. Eu tenho um histórico de atuação. Não, você é do governador, tem uma governador prática, e vice-governador, né? Eu comandei na prática, né? Com ações como ação integrada pela segurança, Estação Futuro, políticas que apoiavam a estrutura de repressão ao crime, e na área de repressão ao crime nós criamos a DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que foi criado na minha gestão como governador de Pernambuco. Acompanhei Jarbas também em muitas iniciativas de fortalecimento da área de segurança no Estado, né? Sempre, eu diria, prestigiando e apoiando a Polícia Militar de Pernambuco, que é uma das mais respeitadas do Brasil, e a Polícia Civil também muito qualificada. Então, eu tenho um histórico de conhecimento. Agora, eu não sou especialista na área, mas eu busco informações e busco aprimorar meu conhecimento, inclusive até no exterior. Eu viajei acompanhando alguns membros da Comissão Especial da PEC da Segurança para buscar, eu diria, conhecimento das práticas utilizadas no mundo todo. E isso me faz, eu diria, também com os debates, ter condições de oferecer melhores caminhos, maiores alternativas alternativas de projetos que permitam ampliar a ação do Estado no combate à violência. Então, eu acho que estamos no bom caminho. Sobre Raquel, eu acho que ela, para mim, é um governo super, eu diria, exitoso, competente. Ela é uma pessoa trabalhadora, é uma governadora séria, comprometida, respeita o dinheiro do povo, graças a Deus. Tem uma governadora que honra as tradições de Pernambuco e que está fazendo um trabalho, para mim, extraordinário. Na área de infraestrutura, com um programa de estradas o mais ousados desde o governo Jarbas,
realmente muita ação de recuperação da malha viária de Pernambuco, que estava totalmente destruída ao longo dos governos do PSB. Muito investimento também na área de habitação, que para mim é um dos destaques. A secretária Simone Nunes, uma fera. Uma fera, muito competente, da Caixa Econômica Federal, projeto que, inclusive, utilizou um mecanismo interessante, que é um subsídio pernambucano. Entrada garantida. A entrada Pioneiro, garantida, né? Com sucesso absoluto, que elevou muito o patamar de oferta de habitação popular e habitação para classe média baixa em Pernambuco, gerando empregos, né, contribuindo para a cadeia da construção civil, que é uma coisa muito importante. Na área da educação também segue firme no fortalecimento de políticas como a educação em tempo integral e melhorando a qualidade da educação do Estado, investindo em parceria com os municípios com o programa de creche, ou seja, cuidado com a primeira infância, recuperando e investindo na área de saúde, restauração, Hospital da Mulher, para ficar nesses dois exemplos, e também se dedicando fortemente à área da segurança pública, que é a área principal na nossa conversa. Ela conseguiu aí reduzir fortemente os índices de homicídio em Pernambuco, os mais baixos dos últimos anos, o que mostra que está no caminho correto, e ampliando contratação de policiais para a Polícia Civil, Polícia Militar. A semana teve investimento maciço em equipamentos, né? Equipamentos. Você sabe que até bem pouco tempo atrás, antes do governo Raquel, os policiais não tinham nem sequer coletes em condições de uso. Muitos coletes vencidos, né? Então, armamentos, equipamentos, viaturas, tem tudo sido renovado pela ação do governo Raquel. Então, acho que ela está indo no caminho certo, colhendo resultados concretos, o que mostra claramente que não é uma área fácil, mas que ela está comandando com muita competência. Aliás, ela tem até uma experiência de vida como ex-delegada da Polícia Federal, que dá a ela um conhecimento, eu diria, para além do natural de um governador do Estado. Então, para o senhor, a sua avaliação, ela se reelege fácil? Eu acho que ela se reelege bem. Eu acho que ela está crescendo no momento certo, né, consolidando. Eu acho que ela tem uma dificuldade na comunicação, que eu acho que ela está superando, está avançando substancialmente. A comunicação, eu acho que não dialogava diretamente com o que ela tinha de oferta de governo, de mudanças promovidas na sua gestão. O governo, para mim, era muito melhor do que se comunicava. E hoje a comunicação está melhorando e conseguindo mostrar à população, e a população começa a perceber. Os laranjinhas aí no Recife são um sucesso, né? Nunca houve, na história recente de Pernambuco, tanta presença do policiamento ostensivo, da Polícia Militar, com os novos contratados, como no governo Raquel. E há um reconhecimento público. Lembra o Cosme Damião, né? Cosme Damião, acho que é a época de Dr. Roberto Magalhães. Então, para mim, eu acho que ela é uma governadora que está dando conta do recado, merece ser reeleita e será reeleita. E o senhor vai dar no pé do União Brasil, vai para o Novo, o PSD? O que é que o senhor pretende da vida? Dá para antecipar alguma coisa? Infelizmente não posso. Não é porque não queira, é porque, na verdade, eu não tomei decisão, né? Eu estou no União Brasil, só tem um partido na minha vida, só tive um partido, foi o PFL, que mudou para a DEM, que depois se fundiu e virou União Brasil, e que agora está formando uma federação. Então, eu quero aguardar e dar tempo ao tempo. Só em março do próximo ano, com a clareza do quadro, recebi vários convites para me manter na União. Tenho bons amigos, como a Semineto, como Caiado, e tive convite da própria governadora de Kassab para ir para o PSD, tive convite de teste para ir para o Novo, mas não vou decidir agora. Mas, olha, pela essa agenda de segurança aí, eu acho que casa bem com o Novo. O Novo gosta de bater duro assim. De dureza, né? Firmeza. Pode ser. Mas, então, é motivo para o senhor voltar aqui para a gente conversar sobre o destino político. Vamos falar da questão da PEC, finalmente. O senhor relatou de um tema central para o país, as pesquisas mostram isso. Quais são as principais mudanças que o seu relatório introduz em relação ao texto original enviado pelo governo?
o que o senhor considerou inadequado ou insuficiente no projeto inicial? Bom, primeiro, o projeto inicial ele era um projeto que repetia o texto da Lei Federal do SUSP, né, que foi desenhada pelo ex-ministro, nosso amigo e colega, grande ministro, Raul Jungmann. Esse projeto da Lei do SUSP, na prática, sendo constitucionalizado, muda pouca coisa, porque se você tem uma lei federal... É como se fosse um SUS para a segurança. Se você tem uma lei federal que ela é elevada à condição de texto constitucional, mudou a hierarquia legal, mas nada mais do que isso. Além disso, a proposta original ela centralizava, ao meu ver, de forma excessiva na União todo o comando da área de segurança pública, e, inclusive tornando privativa da União a legislação sobre matéria de segurança pública. Os estados poderiam legislar desde que autorizado pelo governo central. E eu pergunto a você, quem é que oferece a maior contribuição do ponto de vista de recursos investidos e de recursos humanos na área de segurança pública, de aparato? Os estados. Os estados respondem por cerca de 80% do investimento na área de segurança pública. A gente tem 400 mil policiais militares de todos os estados da federação. A gente tem aí outras dezenas de milhares de policiais civis. Você acha que a União, com 13 mil policiais federais e 13 mil policiais rodoviários federais, vai dar conta de combater a violência de forma isolada? Não, é impossível. Então, meu propósito é buscar cooperação e integração, principalmente na área da inteligência, na área do compartilhamento de dados, de banco de dados de criminosos, bancos de dados de DNA de criminosos, para que você possa ter, naturalmente, uma maior cooperação. A formação das chamadas FICOS, Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado, com o arcabouço legal que permita uma atuação mais eficiente, né? E endurecimento também de crimes, ou de punição de crimes, por parte da legislação brasileira, que, em alguns casos, precisam de reforço constitucional. A legislação penal não pode estar na Constituição, mas princípios como, por exemplo, a progressão de regime, quem cumpre pena, no passado houve uma lei que determinava que crimes hediondos eles não tinham direito à progressão. O Supremo julgou por 6-5 inconstitucional. Eu vou constitucionalizar essa tese, ou seja, crime hediondo não terá direito à progressão. Eu acho que é um absurdo que alguém que pratica um crime hediondo tenha direito à progressão. Em nenhuma parte do mundo há tanta leniência, permissividade para que você possa, depois de praticar um crime, ter um tratamento tão, eu diria, tão leve. Eu acho que tem que ter firmeza e dureza, principalmente com relação a crimes graves. Está pacificado entre seus pares, tem como passar, porque é uma prática arraigada de anos, né? Mas a gente tem que mudar a cultura. Se, porventura, esse modelo não está funcionando, tem que mudar. E eu vejo hoje uma sintonia muito forte. Você faz qualquer pesquisa de opinião, a população quer dureza, quer firmeza, não quer leniência para combater crime, não. Não quer moleza, não. Papel da União no financiamento. Uma das discussões mais sensíveis é o financiamento da segurança pública. O seu relator amplia, reduz ou redefine o papel da União nessa responsabilidade, porque não vai mandar, mas tem que botar dinheiro. Quanto é o orçamento total de segurança pública no Brasil? 150 bilhões de reais. Quanto é o Fundo Nacional de Segurança Pública? Esse ano está sendo executado pouco mais de 1 bilhão e 200. Ou seja, o Fundo Nacional de Segurança Pública, ele representa menos de 1% de todo investimento de segurança pública do Brasil. Isso é ridículo, né? Quer dizer, a União tem como orçamento global na área de segurança pública a aplicação de cerca de 10% do volume total. Mas isso por quê? Os governadores não estão cobrando, a União tem que gastar com juros. É uma demanda tão forte e não tem... Primeiro, Jamildo, esse é o modelo constitucional. A Constituição de 88 repartiu os deveres e obrigações de cada estado da federação, dos municípios e da União e delegou aos estados a maior responsabilidade na política de segurança pública. E não acho que esteja errado, não.
Essa concepção ela é universal. Qualquer país de dimensões continentais, como Austrália, Estados Unidos, Canadá, qualquer federação como a Alemanha, todos eles praticam descentralização e política de segurança pública na base, ou no município ou no Estado. Só o Brasil, na visão petista e da esquerda, que queria centralizar tudo a nível do governo central. Entendo. Você acha que você vai combater o crime aqui em Abreu e Lima, em Bodocó, a partir de Brasília? Não, é impossível. Então, quer dizer, é uma visão, para mim, equivocada, errada, que eu tenho dito e repetido francamente. Agora, isso não quer dizer que a União não possa colaborar. Eu acho que tem que ampliar o investimento no Fundo Nacional de Segurança, no Fundo Penitenciário Nacional, para que a gente possa ter, e também naquilo que é a sua competência. A União tem responsabilidades, combate ao crime organizado interestadual, tráfico internacional de drogas, tráfico interestadual de drogas, proteção das nossas fronteiras. Essas armas que chegam no Brasil, armas pesadas, como fuzis que estão aí, eu digo, na mídia, que foram apreendidos mais de 90 no Rio de Janeiro, entraram por onde? É tarefa de missão de quem? Do governo central, por meio da Polícia Federal, que protege ou deve proteger as nossas fronteiras. Entendo perfeitamente, não é isso que eu estou questionando, faz todo sentido o que o senhor está dizendo. A minha pergunta era, se tem um fundo, se tem valores tão expressivos, por que eles não são realizados? É o quê? Está se gastando em juros, está se gastando, sei lá, com estatais, por que não existe uma efetiva aplicação? É prioridade de alocação. Recursos são limitados e escassos, né, e finitos. Você, quando tem um orçamento público, você tem que priorizar investimento em aquilo que é essencial. Por exemplo, o orçamento do governo federal para publicidade em 2026 é de 800 milhões só, Pipocou, não foi? Só na Secretaria de Comunicação, no Ministério das Comunicações. Você imagina um país tem de investimento no Fundo Nacional de Segurança Pública 1 bilhão e 200. Para toda a área de publicidade do governo federal vai se gastar mais de 1,5 bilhão. Se gasta mais com publicidade do que um Fundo Nacional de Segurança. Há prioridade para a segurança pública por parte do governo central? Para mim, não, né? Então, é a expressão clara de que não houve destinação prioritária para aquilo que é essencial para a população brasileira. Qualquer pesquisa de opinião que você faça no Brasil hoje, o indicativo que se coloca claro por parte do povo é a prioridade da população é segurança pública. Ninguém aguenta mais a violência. Todo mundo que circula numa parada de ônibus, numa vizinhança de um bairro, não circula com tranquilidade. Todo mundo assustado, aterrorizado, quando não está sob domínio de uma facção criminosa numa comunidade pobre do Brasil. Então, essa é a realidade. E a gente tem que juntar esforços dos 3 níveis de poder, do Congresso, do governo central, para combater o crime, senão o crime vai dominar o Brasil. Lamentavelmente. Papel das guardas municipais. O senhor fez ajustes sobre o papel das guardas, eles ganham mais poderes, permanece com apoio ou ampliação formal de competências. Trata disso? Trato e tratarei disso, né? Há um clamor, um pedido muito forte de que você possa levar muitas guardas à condição de polícias municipais, né? Que possam atuar no policiamento ostensivo em complementariedade à atuação das chamadas polícias militares. Belo Jardim tem já? Tem não. Guarda municipal, mas polícias, a concepção de polícia municipal ela é nova. Houve uma... Mas é armada lá? É armada, é armada. Então, agora, eu defendo o seguinte, para você poder evoluir nessa direção, você precisa de treinamento, você precisa de formação. Então, no Brasil, se investe pouco em formação. Um praça da Polícia Militar, na época que eu era governador, precisava de 9 meses para concluir o curso de formação. Eu acho que é o mínimo, né? Você precisa de um curso, para mim, de pelo menos 1.200 horas. Aí se reduziu dramaticamente para poder entregar mais nos rápido, governos do PSB para entregar mais rápido. Não adianta você formar um policial de forma acelerada e jogar ele na rua de forma pouco preparado, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista físico, do ponto de vista de conhecimento.
nas matérias relacionadas à política de enfrentamento à violência. Então, qualquer evolução que se dê com relação às guardas, e as guardas no formato atual e nas guardas na possibilidade de migração a alguns municípios para a condição de polícia municipal, há de se ter sincronia e articulação com as polícias estaduais, principalmente a polícia militar, e formação. Não pode simplesmente, por vontade de um prefeito, você formar uma milícia num pequeno município para ficar a serviço de um mandatário local. Já pensou? Seria terrível. Terrível. Deixa eu lhe fazer uma provocação. Faça, você gosta. Ficou feliz com o Joãozinho, com o João Campos. Ele colocou agora no Recife a Guarda Municipal, vai armar e tudo. Demorou, mas eu acho que é positivo. Aliás, todas as eleições que eu participei no Recife, eu sempre defendi isso. A Guarda Municipal do Recife, para mim, ela precisa ser valorizada. Você tem guardas municipais, no caso, no Brasil, de cidades importantes como Curitiba, São Paulo, que são muito mais valorizadas. Lá no Sul, o índice é enorme. Aqui a gente ainda é a exceção. Publicou uns dados, não vou lembrar de cabeça, no site, mostrando justamente isso, que é a ínfima parte dos municípios, embora alguns bastante relevantes, como Petrolina, agora Recife, Cabo já tem também, Olinda está implantando, Paulista está implantando. Deixa eu lhe perguntar sobre responsabilidade por metas e resultados. Seu relatório cria algum tipo de mecanismo de avaliação, isso é importante. A gente teve o Pacto pela Vida, que fez muita cobrança, tinha até, coitado de militar, que dava tiro na cabeça, né? O que é que está previsto para responsabilização, indicadores dos gestores? Bom, primeiro que eu acho que você tem que fazer e promover políticas públicas tendo sempre como base evidências, né? E planejamento. Políticas baseadas em evidências. Políticas públicas baseadas em evidências. Se você não tem evidências, você não consegue planejar adequadamente e nortear o caminho a ser seguido. Então, política de saúde, política de educação, política de segurança, política de ação e promoção social, todas essas políticas públicas e qualquer outra habitação popular precisa ser baseada em evidências, em experiências internacionais, experiências das melhores práticas no país e buscando sempre aspectos técnicos que possam comandar o seu caminho. Então, eu tenho esse pressuposto para a vida, para a minha vida pública. E na área de segurança não pode ser diferente. Você precisa basear o planejamento, as ações nas evidências. E, ao mesmo tempo, também buscar o monitoramento de resultados, aquilo que você indagou. Ou seja, se você não monitora os resultados, você não pode vai para lugar nenhum, né? Avaliar se, porventura, os resultados estão sendo, eu diria, alcançados de acordo com o planejamento. Então, é fundamental que você tenha também a coleta dos resultados e avaliação se, porventura, eles estão atendendo às expectativas originais daquilo que foi planejado. Controle social, a sociedade tem que participar. Eu não sou dono da verdade, eu estou sempre aberto à crítica, ponderações, especialistas. Não estou aqui para descredenciar quem quer que seja. Todos podem, devem opinar e cobrar do poder e dos poderes públicos. Então, controle social e, por fim, controle rigoroso dos órgãos que atuam com relação à ação das polícias. Por exemplo, o Ministério Público tem um papel fundamental. Se o Ministério Público está atuando, ele pode, naturalmente, fiscalizar mais de perto e é o fiscal mais efetivo no combate aos excessos, à corrupção, no mundo daqueles que estão combatendo o crime. Então, é fundamental que a gente tenha um Ministério Público cada vez mais fortalecido. Inclusive, eu lembro para você e para aqueles que nos acompanham que na proposta original do governo Lula houve um debate muito intenso porque retirava-se poderes por parte dos Ministérios Públicos, dos estados e do Ministério Público Federal. O poder de investigação estava sendo questionado se estaria mantido ou não no texto original do governo Lula. E nós reestabelecemos, conseguimos, inclusive, aí um reconhecimento público,
tanto da organização dos Ministérios Públicos nos estados, como do Ministério Público Federal, de que a nossa ação atendeu a um requisito básico de fortalecimento dos Ministérios Públicos nos estados e federal no combate à violência e na fiscalização da atuação das polícias. Perfeito. Deixa eu lhe perguntar sobre avanço tecnológico e integração de dados. A divergência sobre o nível de integração entre bancos de dados estaduais e federais é uma crítica que a gente ouve muito quando conversa com as forças policiais. Quais salvaguardas contra abusos e invasão de privacidade estão previstas? O que é que o senhor tem nessa linha do seu projeto? Eu acho que... Seu relatório. Na verdade, Jamildo, primeiro a gente tem que estimular e criar mecanismos jurídicos que permitam o compartilhamento de informações, de inteligência. Inteligência não é uma coisa que você possa ter na prateleira e ceder assim, de forma tão, como é que eu poderia, tão fácil, porque dados de inteligência, só quem atua naquele aspecto do produto, do que está sendo investigado, é que pode ter conhecimento. Para evitar vazamento, né? Evitar vazamento, e também não pode ter o contorno do conjunto. Você conhece a parte daquilo que você está atuando do ponto de vista de busca de informação. E, no segundo momento, você constrói o quebra-cabeças para que você possa ter a verdade de todo o conhecimento sobre aquela área que está sendo investigada. Agora, a gente vai criar um mecanismo constitucional que permita o compartilhamento de dados de inteligência transferindo o sigilo. É como se, porventura, você tivesse acesso a um sigilo bancário. Mas fica lá. Mas você fica com o seu CPF. Vinculado àquele conhecimento, daquela informação. E se, porventura, vazar, vai saber que você foi, eu diria, não é fácil, negligente com relação ao uso da inteligência. Você protege as pessoas para que os seus dados pessoais não sejam vazados, mas, ao mesmo tempo, pode e deve permitir a ampliação de acesso a banco de dados, bancos de informações que compartilhem dados de violência ou de criminosos que estão, muitas vezes, se utilizando da ineficiência do Estado para praticar atividades criminosas. Porque, por conta das milícias, até o crime consegue acesso ao aparato do Estado, né? Infelizmente. E penetra. Então, esse é o risco, né? E penetra, né? Eu vi agora ter uma liminar concedida de uma advogada que passou no concurso lá em Santa Catarina e que tinha sido eliminada na avaliação social, né? Que faz a pesquisa social. Ela é mulher de um grande traficante. Ah, Maria. Então, você imagina, a mulher de um grande traficante... Conseguiu chegar lá. Chegando ao posto de delegado. E por um eliminado do judiciário, ela tinha sido eliminada na pesquisa social e foi restabelecida no concurso. Para mim, isso é lamentável e inaceitável. A autonomia das polícias, o que é que está previsto no seu relatório? Bom, o conceito de autonomia é sempre muito abrangente e eu não sei qual o campo da autonomia que a gente possa ter. Eu defendo sempre que a gente possa ampliar, por exemplo, o ciclo policial. É uma demanda das forças, né? É sempre muito controversa, porque sempre há um combate, uma disputa muito grande sobre o chamado ciclo completo ou não, mas crimes de menor impacto ofensivo, eles precisam ser resolvidos diretamente pela Polícia Militar. Eu acho inaceitável que um roubo, quer dizer... Tinha toda a burocracia para ir você na tenha que delegacia. levar o criminoso para uma delegacia, a vítima do crime para uma delegacia que está abarrotada de problemas e situações graves. Então, a gente vai facultar a resolução dos crimes de menor impacto ofensivo via TCOs, termos circunstanciais de ocorrência, pela própria Polícia Militar, que é uma reivindicação histórica, antiga e importante, tanto em favor do cidadão, como da desburocratização e melhor uso das forças policiais naquilo que é mais essencial. Mas
como é que vai ser a parte operacional? Porque ele vai ter que ter uma burocracia para resolver isso, já que não vai na delegacia. Ele vai lavrar o auto, o TCO, e já remete diretamente para a Justiça. Hoje ele teria que levar para uma delegacia, ter um inquérito policial, e aí, só assim, seguiria para o Judiciário. A mesma coisa acontece com relação à Polícia Rodoviária Federal. Se você pegar alguém embriagado numa rodovia... Não leva para uma delegacia. Vai ter que levar para uma delegacia. Às vezes a 50 quilômetros de distância. Aí fica a rodovia sem o patrulhamento, por parte do PRF, o policial lá retido ou disponível na delegacia por horas. Muitas vezes o delegado não está no plantão. Não é eficiente, né? Não é eficiente. Federalização de crimes. Tem alguma novidade em relação a isso? Não, acho que o que deve ser federalizado já está federalizado. Tráfico internacional de armas, drogas, né? Tráfico interestadual, né? Facções que atuam em muitos estados, tudo isso é federalizado. Boa. Padrões mínimos de atuação. O governo defendia normas nacionais unificadas e procedimentos policiais. O seu relatório mantém, reduz ou reescreve essa padronização? O que muda na prática para o policial na ponta? Acho que foi essa história do TCO? Essa diferença muda, né? O que o governo, algumas pessoas aí queriam é que um Conselho Nacional de Segurança pudesse definir normas para a atuação das polícias. Né? Hoje, por exemplo, há discussões com relação até à abordagem policial. Para um policial lhe abordar na rua, pedir sua identidade, fazer uma revista, se achar que há alguma coisa suspeita, ele precisa ter fundada suspeita sobre você. Isso não ocorre em nenhum país do mundo. Isso é um absurdo. Né? Eu, por exemplo, se porventura for parado, eu faço questão de ser revistado, ter meu carro revistado. Sou deputado federal, mas eu sou um cidadão comum. Não pode ter privilégio. E não pode ter essa sensação de que a polícia, quando exerce o seu papel, está, eu diria, extrapolando. Evidentemente que se porventura agir em desacordo com as boas práticas, intimidando ou afrontando um cidadão, está errado, tem que ser punido. Mas você simplesmente ter, vamos assim, restrição à atuação policial, e boa parte dessas teses eram para fixar normas que iam dificultar ainda mais a atuação das polícias. O exemplo que eu dei há pouco. Um criminoso apenado com tornozeleira eletrônica que deveria estar cumprindo prisão domiciliar, não pode ser detido, preso por um policial militar. Isso, para mim, é uma coisa inaceitável. Isso é realmente um absurdo. Quer dizer, muitas vezes ele reiterando o ato delitivo nas ruas, aterrorizando as pessoas, e a polícia militar não pode fazer nada. Isso, para mim, é inaceitável. E a gente tem que corrigir esse tipo de prática que tem sido determinada por legislações ou interpretações ou resoluções que são absurdamente inadequadas. Perfeito. Mendonça, dia 4 de dezembro, você estava me contando que vai apresentar o relatório lá no Congresso, né? O governo Lula aceitou suas mudanças, como é que está a negociação, a expectativa para aprovação? E, em uma frase final, qual é o principal legado que o senhor pretende deixar como relator da PEC da segurança? Qual é o coração do seu texto, que é inegociável? Bom, primeiro, Jamildo, eu assim, não tenho ainda uma posição oficial do governo com relação ao meu relatório, até porque o meu relatório não está pronto, eu só vou tornar ele público no dia 4 de dezembro. Então, até lá, a gente tem muito debate, muita discussão. Eu comecei a redigi-lo agora, então, e aí esse processo ele é muito complexo, porque a gente tem que avaliar o texto constitucional, os impactos com relação à realidade da legislação federal atual e da operação no dia a dia das polícias, do funcionamento da justiça, do judiciário, no que diz respeito à persecução penal do Ministério Público ou dos Ministérios Públicos. Então, não é uma coisa simplista que você simplesmente diz assim, não, estou com o relatório pronto, eu vou soltar. É algo complexo e que precisa de muitas reflexões para avaliarmos as consequências práticas e de que forma aquilo vai ser tornado possível de ser impactado no combate à violência em favor do cidadão. Então, esses pesos, essas
avaliações eu estou fazendo ela diariamente num grupo técnico multissetorial, com especialistas na área de direito constitucional, direito penal, direito processual penal, operadores da área de segurança pública e agentes políticos que eu tenho ouvido, né? Secretários nacionais na área de segurança, secretários estaduais, policiais federais, policiais rodoviários federais, polícia civil, militar, representante delas, especialistas da academia, de ONGs, como vimos recentemente, Sou da Paz e o Fórum Nacional de Segurança Pública, o Renato, que é o presidente do Fórum, a Carolina Ricardo, que é presidente ou diretora executiva do Sou da Paz. Então, estamos debatendo de forma ampla, sem preconceito, sem interdição do debate, para que a gente possa oferecer o melhor produto possível. Qual o legado? Você pergunta, eu diria o seguinte, é que eu possa oferecer um texto que não será panaceia, primeiro. Ele não será mágico, não é uma bala de prata que vai resolver o problema da segurança, que ele é complexo demais para que você, numa mudança constitucional, tenha essa capacidade, mas que ele tenha impacto verdadeiro na vida das pessoas. Contribua para esse fim, né? Isso, que a gente possa combater o crime, punir os criminosos e proteger o cidadão e a cidadã de bem do Brasil, que hoje está completamente, eu diria, desesperado. A gente precisa oferecer algo que possa renovar a esperança da população. Hoje, o povo, e principalmente os mais pobres, são os que mais sofrem com o problema da violência. Então, se eu puder, e eu vou trabalhar para isso, oferecer um texto que promova avanços para gerar proteção às pessoas, eu posso dizer que eu vou estar bastante feliz por estar contribuindo no combate à violência e proteção das famílias brasileiras. Não tenho a menor dúvida que vai nessa linha. Olhe, eu já ia acabar, mas me lembrei aqui. Como é que o senhor recebeu a indicação do Messias para o STF, da AGU? O senhor criticou aí o garantismo, que ele tem um problema, um efeito nas polícias. O excesso de garantismo. O excesso de garantismo. Messias no STF contribui para mais garantismo ou para menos garantismo? Não, ele tem um perfil muito garantista, né? Eu tive até com o presidente do Supremo há poucos dias e disse ao ministro Fachin que, primeiro, eu tenho um enorme respeito por ele. É uma figura humana, assim, de fino trato. Fino trato. Acho que a Corte Constitucional ela precisa de amplitude de visões, desde de um magistrado mais conservador como André Mendonça, até um juiz mais garantista como Fachin. Eu acho que a pluralidade ela é necessária. O Messias é um pernambucano, jovem, ainda muito jovem. Eu acho que a gente deveria mudar o perfil para oxigenar mais, né? Para pessoas mais maduras no Supremo, né? Eu não quero julgar a pessoa, que eu acho que é sempre uma coisa muito delicada, mas incomoda para mim o perfil do presidente Lula nas últimas nomeações de querer sempre uma pessoa que esteja próxima ideologicamente, próxima politicamente e pessoalmente a ele. Então, ele está desdizendo e desmanchando tudo que pregou durante a campanha política, que teria sempre o espírito de nomeações para o Supremo de pessoas que estariam, eu diria, numa visão mais de magistrados acima dos partidos e das ideologias. Não é isso que tem, eu diria, norteado as últimas nomeações, mas eu não quero fazer disso uma disputa pessoal com o indicado pelo presidente Lula. Perfeito. Com essas palavras, a gente encerra aqui mais um episódio do Pode Já. Muito obrigado pela atenção de vocês. Mendonça, muito obrigado mais uma vez. Volto aqui para conversar mais vezes. Trabalho de Jairo Lima. Encerramos por aqui. Trabalhos técnicos. Obrigado.